Fala galera, tudo bem? Primeira temporada do podcast da Correria, muita mobilização social, muito voluntariado, muita justiça social e principalmente muitas missões urbanas durante essa primeira temporada de 2023 do podcast da Correria. É isso mesmo, o ecossistema da Correria agora tem um podcast e, para começar, primeiro episódio da Bahia para Recife, meu brother, e Ablas Nascimento, satisfação enorme. Satisfação total estar aqui. Muito 7 anos de obrigado pelo amizade. convite. E vamos lá, irmão. Um bom tempinho de caminhada já, muita Exatamente. mobilização, Vários muita projetos coisa boa e juntos. muito perrengue também. E aí, conta pra Daquele gente. jeito. A galera vai saber. Eu conheço a história, né? Mas eu acho a narrativa de Teixeira de Freitas na Bahia para Recife no Pernambuco maravilhosa. Obrigado. Realmente é bom ouvir e bom saber quem se interessa por isso. Yablas Nascimento, 29 anos, graduado em gestão de projetos, pós-graduando em responsabilidade social. Cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, interior, no sul do estado da Bahia ali. A gente A gosta, melhor carne de sol da pô, Bahia, a gente sejamos gosta muito de justos. puxar para o nosso lado, então a gente fala que é a capital do extremo sul da Bahia, claro. E de repente, em um processo de muita querência e curiosidade pelo social, eu faço um trajeto para o Recife. Seus primeiros projetos foram em Teixeira. Foram em Teixeira. Eu comecei a me voluntariar em Teixeira há 9 anos atrás e eu estou em Recife há 7. E interessante é porque quando eu comecei a ser voluntário, assim, ali naqueles primeiros passos daquele curioso, sabe, que quer ajudar Uhum. e tal, foi na época que eu fazia, inclusive, uma parte de uma comunidade de fé da igreja presbiteriana. E aí tinha um pastor de jovens que mobilizava a gente bastante, Fernando, o nome dele. E aí ele começou a apresentar para mim um Jesus que, pô, ia lá e estava com a pessoa menos assistida e andava com o próximo, independente de como ele era julgado, e não estava muito ligando para o que ia falar, ele estava preocupado com o coração, com o bem-estar do outro, e para mim isso parecia muita justiça social naquele meu contexto. E eu comecei a me apaixonar por essa parada. Até que teve um momento que o Fernando ele teve que voltar para a cidade dele, e o projeto meio que ficou sem o líder. E eu, muito proativo, velho, eu sou 880. Trem que eu me envolvo, ou eu me envolvo pra ir com tudo, ou eu não dou o primeiro passo. Eu falei, não, então vamos com tudo. Comecei a pesquisar, velho, referências, que eu acho uma coisa muito importante, né, velho? Sim, não tem como, né? Pô, Faz parte do nosso cotidiano, né? entendeu? Acho que a pessoa que acha que vai inventar a roda, que, pô, agora eu tenho tudo, mano, tem referência. Sempre tem alguém na sua área que fez alguma coisa ou tá fazendo melhor que você no momento, você tem que ter humildade para aceitar isso. Teve algum case que virou referência em Teixeira, que marcou a cidade? Então, lá em Teixeira, a gente começou com um projeto chamado Multiforme. E esse projeto é interessante porque era um projeto que tinha jiu-jitsu, horta e violão. Eu lembro que na época meus dois primos davam aula de jiu-jitsu, um outro amigo nosso que fazia parte também lá da comunidade ensinava sobre a horta e um outro colega nosso também dava aula de violão. Então a gente Meio pegou. ambiente, cultura e esporte. Já Só que começou tipo, assim. eu acho que muitos projetos ficam desenhando, querendo um mundo ideal, e a gente fez o caminho do quê? A gente olhou pro time, olhou quem tinha no time, e com os talentos que tinha no time, a gente colocou para servir a comunidade. Então a gente fez um caminho menos burocrático e que acabou atendendo ali a comunidade. Começou. Eu acho que muita gente esbarra no primeiro passo. A gente começou, a É gente. porque na prática o que vocês começaram foi com um projeto de política pública de base comunitária, né? Que é um Exatamente. princípio básico de desenvolvimento Pô, comunitário, né? e num bairro muito, muito pouco assistido na cidade, chama Liberdade o nome do bairro. Então, quem for de Teixeira vai saber muito bem o que eu tô Mas falando. vocês fizeram consciente, sabendo que estavam aplicando desenvolvimento comunitário de base raiz, ou foi meio na experiência mesmo ali de Ministério de Juventude, mobilizando voluntariado? Então, acho que teve duas visões. Eu aprendi uma coisa muito bacana com Cortella, lendo um livro dele, que é motivação e estímulo são coisas diferentes, certo? O estímulo que foi dado foi vamos ajudar a comunidade da liberdade. Agora, a motivação por qual cada um foi, ela foi muito específica. Então, eu tenho certeza que teve gente que foi lá entendendo que estava cumprindo o ministério. Eu fui lá entendendo que eu estava entregando a justiça social, que eu estava ali atendendo o menos assistido, que em algum momento da minha vida eu tive alguns privilégios que aquelas pessoas não tiveram.
Então eu fui lá para poder devolver. Quem gosta de falar esse termo devolver é muito Carlinhos Senegal. Então Sim. eu fui lá para poder devolver para eles com o meu tempo, com os meus finais de semana. Mano, eu pegava a hora de almoço do trabalho, tinha uma hora e meia, pegava minha moto, eu ia lá irrigar a horta. E voltava pro trabalho. A galera falava, bicho, você tá fazer o que lá na Liberdade? Vai. Aquela fala dele, né? Aquele que conheceu o reino de Deus, achou uma carteira, a carteira do dono do reino, e aí quer Quer devolver, né? devolver, exatamente, ele fala muito sobre isso. E aí eu comecei a me ver muito envolvido naquela parada, comecei a buscar referências, achei a ONG Novo Jeito em Recife, que você também conhece, a gente Uhum, já fez ações enquanto eu coordenava também o Novo Jeito, olha eu dando spoiler. Achei a uhum. ONG Novo Jeito em Recife, e aí tentei levar para Teixeira esse movimento, não consegui, quando foi 4 meses depois eu recebi uma ligação lá do Recife, perguntando se eu não topava coordenar esse movimento, o que eu fazia da vida, se eu queria ser um pastor, empresário, empreendedor e tal. E aí eu falei, mano, Mas e o clique lá em Teixeira? Como é que foi? A chave da virada, vou para Recife. então, eu acho que todo mundo chega em algum momento da vida que tem o dilema de, É porque é o dilema que, no caso, dentro do nosso mundo, que é onde às vezes muitas pessoas travam, né? O tipo, eu vou parar no sertão, no meu caso, aham, né? No seu caso foi Recife. é. E aí é onde as coisas realmente começam a acontecer, né? Eu acho que o dilema principal, mano, eu acho que tem a ver com propósito. Muita Uhum, gente quer trabalhar, acho que todo mundo quer trabalhar com propósito. Só que nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo consegue, ou nem todo mundo escolhe também o caminho do propósito, que às vezes é um caminho financeiramente próspero e às vezes não é. Eu não acho que projeto social, gestor social, como muita gente coloca, é aquele coitado que fica precisando de doação, não sei o quê. Não, pô, tem que receber bem, tem que poder pagar suas contas e tudo mais. Mas pode ser que, às vezes, quando você quer trabalhar com propósito, você vai ter que abrir mão de receber um pouquinho a mais, ou não, vai depender muito. Mas no ponto que tu trouxe, qual foi a minha virada? Quando eu me vi, na época eu trabalhava numa broker da Danone. Eu já fui apicultor também, eu amava apicultura. caraca. Trabalhava com meu pai, tenho dois pais, tenho meu pai biológico e meu pai de Uhum. criação. Trabalhava com meu pai de criação e aí eu trabalhei como apicultor, depois eu fui para um broker da Danone, nada a ver, um negócio mó maluco. E aí, velho, nesse negócio do broker da Danone, era daquele trabalho. 8 às 17, às 18, aí sábado você tava livre, às vezes não, mas não preenchia meu coração aquilo, tá ligado? E aí eu Uhum. fiquei, meu irmão, se eu pudesse receber, sei lá, 60% do que eu ganho aqui para poder trabalhar com um projeto social, eu iria. E eu tinha muito isso no meu coração. E eu ficava assim, pô, será que esse projeto não tem como rentabilizar? Porque se eu me dedicar mais a esse projeto, eu vou conseguir Uhum. colocar a minha vontade, a minha proatividade, o meu conhecimento a favor do projeto e, consequentemente, vai ajudar mais pessoas. Então, sem saber, eu estava querendo ser um empreendedor social. Não, e a parte legal, esse clique aí, quando eu te conheci, você era muito novo, cara. Você tinha o quê? Quantos anos naquela época? Eu tinha recém 23, tinha acabado de fazer 23 Você anos, tava muito novinho. né? E aí eu tinha muito esse desejo no coração. É, eu tenho que dar muita graça também a Deus, claro, mas a minha família que sempre me deu muita corda para os meus sonhos. Eu, com 16 anos, eu tentei ser jogador de futebol e desde os 14 eu viajava com o time, fui para o Paraná jogar, fui para São Paulo, eu morei em Belo Horizonte 2 anos, tive a oportunidade de morar na Inglaterra também tentando ser jogador, então eu sempre fui muito um cara que perseguiu os sonhos. Independente do sonho que eu tinha, a fase que eu tava era assim, esse é o meu sonho, então eu vou atrás. Mas eu tive essa base que minha família também sempre me deu muita corda. Vai, acredita, vai. E aí, quando chegou o sonho do projeto social, da ONG, pô, minha mãe, ela olhou pra mim e falou bem assim, vai, que é o que você ama, é o que você gosta de E fazer. acaba que também essa vivência sua em Teixeira acabou refletindo no teu Tudo. comportamento, no comportamento lá em Recife. Porque, Mano, tipo, eu sempre, quando eu o via, você não só estava fazendo o processo de gestão e governança das ações, mas você, inclusive, estava participando operacionalmente das ações, junto com os voluntários. O que eu acho que total. sempre fez um diferencial gigantesco no teu trabalho, né? Total, total. Tanto que quando eu cheguei no Recife, minha primeira missão que foi dada foi inovar. Então, foi assim, poxa, tem que inovar, tem que fazer mais ações e tal. Só que o que que acontece? Eu fui fazer meu próprio diagnóstico da situação. E dentro do meu Uhum. próprio diagnóstico da situação, eu entendi que a inovação não era na ação mais de maneira que estava para acontecer. A inovação tinha que ser
no relacionamento com o voluntário, para eu entender o nível de engajamento que ele tem, por que que ele está indo para a ação, por que que não, que a partir daí eu consigo começar a converter o interesse do voluntário em engajamento real. Porque senão começa a fazer o que o grupo de voluntariado? Começa a desmanchar, porque não tem o contato direto com a galera, muito menos com a ponta. Se você não tem contato com a ponta, você não tem credibilidade. A real é essa. Sim. Se você não tem contato com a ponta, velho, não tem como você falar do sofrimento da pessoa que tá ali, da fome que você entende, do frio que você entende. Se você não tá lá pra ver, pra ouvir a história, você pode ter uma empatia. Eu acredito que massa, isso é uma coisa que todo mundo pode ter, né? Capacidade de se colocar no lugar do próximo. Uhum. Porém, só à medida que você tem contato com essas pessoas, você vai tendo a noção realmente do grau disso. Agora, uma coisa que eu percebo que nesse período você fez muito bem foi o diálogo que você conseguia com os voluntários, na sua grande maioria, voluntários de classe média alta, onde nasce aquela customização dos termos de voluntariado a nível técnico, uma linguagem muito simples. Sim. E, simultaneamente, você também fazia com muita habilidade esse diálogo com a ponta, no caso, com as comunidades, líderes comunitários, etc. Então, assim... Eu acho que tem um tripé aí, que muitas vezes é o patrocinador. Também, o Então a gente diálogo com tem a que ir iniciativa atrás privada. com a iniciativa E aí privada. tem 3 modelos de... como é que se Comunicação. diz? De comunicação, Ah. que no caso, no teu DNA operacional, eu sempre admirei muito. Cara, Obrigado. exemplo, né? Como é que é o nome? Quando eu participei daquele treinamento de voluntariado seu, você pegou 4 tipos de voluntários e você deu 4 novas nomenclaturas fantásticas. Isso aí é algo que eu vou Voluntário carregar pra... missão, o ganha-ganha, o Exatamente. voluntário tradicional e o voluntário selfie. Não, e não só aí, várias outras expressões que, tipo assim, elas andam contigo e é uma marca sua. Mas deixa eu te falar, tu tinha falado que você acha que você percebeu, na verdade, que o caminho de Teixeira me levou até Recife. Eu acredito muito nisso. Acho que essa vale mandar pra geral, acredito muito nisso. Todos os processos da gente na vida, eles estão levando a gente para algum caminho. Eu acho que basta a gente ficar atento ao que a gente aprende nesse caminho, nesse processo, na verdade. Porque quando eu trabalhei com apicultura com meu pai, eu sem entender o que eu estava fazendo em relação no contexto geral, era o seguinte, a gente prestava serviço para uma empresa de celulose, né, eucalipto e tudo mais, só que a gente era a área de responsabilidade social da empresa. Na época eu não sabia, eu não entendia muito bem. Então a gente ensinava as pessoas de comunidade a produzirem com apicultura, o mel, o pólen, o própolis, para que eles pudessem gerar renda. Nisso, Júnior, eu entrava em comunidades quilombolas todos os dias. Então eu tinha que estar lidando com as pessoas menos assistidas e que muitas delas eram analfabetas. E eu tinha que explicar para ela o voo nupcial da abelha. Eu tinha que explicar para ela os processos, enfim, dos quadros e todos os processos que uma colmeia tem. Então isso me fez desenvolver uma capacidade de comunicação, que aí eu consegui me comunicar com mais pessoas. E me fez desenvolver um pouco mais de empatia e de entender que, pô, essa pessoa aqui, ela tem um tipo de inteligência que eles tinham outras inteligências que eu não tenho. E essa aqui eu compartilho com ele. Então você não começa... na verdade, você começa a entender que, primeiro, inteligência é uma parada que existem vários tipos dela. Não tem uma inteligência, não é quem tira 10 na escola que quer dizer que é o melhor aluno. Não. Uma das coisas que eu aprendi dentro da missão, e aí fazendo um paralelo com isso aí, né? Eu tava lendo um livro esses dias que fala, né? Quando a gente entra no auditório para falar, existe 4 perfis de público, né? E aí cada um absorve as informações de um... Quais são? Conta aí. Cara, pra mim, eu vou ser bem honesto com você, o que mais me chamou atenção, que é inclusive que eu tô aplicando nos meus processos de mentoria, né? Eu, graças a Deus, eu falo muito bem, né? Sempre fui comunicador, trabalhei em rádio, enfim, tenho facilidade para dar aula. Aí eu comecei a observar que um desses comportamentos é você ouvir, mas você também ser altamente criativo no processo de exposição dos conteúdos. Sim. Que é o que a perestroika trouxe, etc. Então, assim, ultimamente eu tenho focado muito nesse, né? Sim.
Sim. ser um pouco mais, como é que se diz? Eu estava lendo o Equalizador de Liderança, no que tange ensino, né? Então, assim, ultimamente eu tenho mais me comportado como facilitador de conteúdo através de informações, e aí tenho deixado essa galera trazer essas informações. Isso eu aprendi no sertão com quilombolas. E que é uma inovação na educação, que inclusive foi a última matéria que eu fiz a prova na pós, foi sobre educar em novos tempos. O nome da matéria era essa. Então vê que Exatamente. irado. Um negócio que tá passando na pós da PUC, tu aprendeu no sertão. Só que aí, da onde que eu tirei isso? Se a gente for pra... Como que a minha atenção travou nisso? Cara, xilogravura de cordel. Eu até lembro dos produtos que você tinha. Exatamente. Então, assim, a xilogravura de cordel ela tem um poder de comunicação muito forte. E aí, Aham. estudando a cultura nordestina, a cultura quilombola, cara, eu fiquei fascinado com isso, com esse processo de aprendizagem. Irado. Irado. E, Irado, irado. Então, como eu estava dizendo, eu acho que esse processo aí da apicultura, depois, enfim, da parada lá com a Danone, com o Broca, tudo isso foi me construindo um caminho para chegar no Recife. E outra coisa também, né? Pô, você sai do sul da Bahia para o Recife, para quem não tem conhecimento nenhum, né, de fora, que fala bem assim, pô, Nordeste é tudo igual, que, pelo amor de Deus, né? Mas assim, tanto que totalmente diferente a cultura, irmão. tanto que a hamburgada do bem, ela te chamou para fazer a coordenação Nordeste justamente para ter esse ajuste de contexto, né? Sim, sim. E a cultura, pô, a cultura do sul de Teixeira de Freitas para Recife é muito diferente. Aliás, um salve aí pra galera da hamburgada do bem, né? Tassinho, Eric, Cezinha, Johnny, todo mundo, um beijo pra vocês. Exatamente. E A aí, Bulgária tem feito um trabalho muito bacana, viu? eu fico analisando o conteúdo de São Paulo e o conteúdo no Nordeste, eu não sei o que é mais lindo, cara. Massa. Isso é Porque tem isso essa, é muito bom. E tem essas comparando que a diferenças. gente tá com um ano, pô. A gente fez um ano. Na verdade, faz um ano agora em março do projeto Hamburgada do Bem Nordeste, que a gente começou em Recife e a ideia é que realmente a gente vá se expandindo. A gente construiu um time muito bom, muito bom. Pô, é muito bom quando você tem pessoas capacitadas dentro da sua equipe. Então imagina que a gente está falando Hamburgada do Bem, acho que vale um contextozinho para quem não É, conhece, quem está acompanhando e não conhece. É uma ONG de São Paulo que eu surgiu ia em até, eu 2017. ia te perguntar, dentro desse nicho de vários sistemas de franchising, de experiências para voluntariado, por que hamburgada do bem? Porque, tipo, conhecendo o tamanho da tua rede, cara, eu fiquei encucado. Por que que ele escolheu a hamburgada do bem, né? Boa, E aí boa, eu acho que para você contextualizar seria boa. maravilhoso. Tá, vou contextualizar de acordo com o tempo que a gente tem Aham. também, né? Então, cheguei em Recife com 23 anos, em 2016. Fiquei em Recife até dezembro de 2021, certo? Uhum. Nesses 5, 6 anos, eu coordenei a ONG Novo Jeito, coordenei uma plataforma de voluntariado chamada Transforma Brasil, coordenei parte do Porto Social, realizei ações com a equipe da Doale lá em São Paulo. Mano, isso contabilizou mais de 120 ações, Legal. mobilizações, campanhas emergenciais. Coordenei mais de 10 mil voluntários nesse meio tempo. Implantei programas de voluntariado, muitas capacitações, treinamentos para gestores de ONG, número de pessoas impactadas que eu tinha feito o último balanço com as minhas ações em 7 anos que eu coordenei, não são minhas, né? Mas que eu coordenei, foram mais de 400 mil pessoas que receberam, no mínimo, alguma doação, um alimento, uma cesta básica, um acalento para o momento. Então, foi muita coisa construída nesse meio tempo. Que eu acho que muitas vezes também, quando a gente vai fazendo esse processo de caminhar, a gente não para olhar também o que já foi feito, tá ligado? Então, acho que quando a gente olha para o que já foi feito, fala, poxa, peraí, é, a minha missão, a gente está falando de missões, né, de missões urbanas também. Então, a minha missão, à medida que eu tenho metas, ela também está sendo cumprida. Eu também estou entregando, eu também estou impactando. Então, acho que é importante, quando a gente quer seguir o caminho da frente, olhar para trás também e entender o que a gente está fazendo. Porque eu acho que isso traz confiança, isso traz para a gente segurança. Tipo assim, poxa, isso aqui eu sou bom em fazer. Pô, o Júnior sabe fazer mobilização, sabe chamar gente para perto, sabe mostrar para as pessoas que ali tem a necessidade, que através daquela pessoa, aquela necessidade ela pode ser suprida. Uhum. Então eu acho que isso é muito importante. Aí o que que acontece? Quando eu entendi que o meu ciclo ali no Novo Jeito tinha encerrado e eu ia
tinha que fazer algum outro movimento, eu já tinha uma proximidade com os meninos da hamburgada, porque Você gostava de participar das ações como voluntário? eu já acompanhava. Pô, o modelo de ação da hamburgada eu acho muito bacana. É realmente um evento social. Não, para mim é o melhor marco de experiência para voluntariado do Mano, Brasil hoje. quando fala assim em excelência e pensar assim, poxa, que horas que o voluntário vai chegar, cronograma, isso aqui, tudo certinho, pá, é uma experiência inesquecível. Fora que a quantidade de crianças que são atendidas na ação. Então, pô, o hambúrguer, a gente tem lá em Recife mesmo, um patrocinador de carne, que o cara entrega pra gente um blend, velho. Não é hambúrguer qualquer não, tá? É um blend. Qual é a média de participação hoje dentro das hamburgadas de Recife? O de Recife hoje a gente tá com uma média de 140 voluntários, 300 crianças, mais ou menos, por edição. A gente teve 8 edições. Você não fez só último ano. Recife, não. Você fez outras capitais também, né? Na verdade, eu participei de ação em Salvador, a gente fez ação no interior também, em Pedra, não sei se tu Uhum. foi passado Pedra, Arco Verde ali Passei. também, então a gente fez ações no Eu ia com interior. frequência para Arco Verde. Participei das ações também em São Paulo. E aí, por esse modelo de ação ser um modelo redondo, que tinha um impacto social relevante, um detalhe no meio disso, a gente também lançou em Recife a Escola de Hambúrguer, que é o Legal. seguinte, o Ângelo, que ele é um chefe Sim, de cozinha conheço. dos melhores. Um salve pro Ângelo, a Ângelo tá no 12. grupo do Tá no 12, grupo Ângelo tá do no grupo do 12. 12. Inclusive, um beijo pra Daniel, Um né? beijo pra Daniel e pra todo o grupo do 12 tinha aí. Daniel, você tá fazendo história, irmão. Tá fazendo É, história. E aí, o Ângelo, ele, pô, um cara super qualificado para a área. A gente desenvolveu com ele a escola de hambúrguer. O que que ele fazia? Ele ensinava para jovens de uma comunidade a como preparar, mas assim, não é como misturar a carne, é como preparar todo o Aliás, vamos fazer um hambúrguer. merchan pro Daniel antes da gente continuar no Ângelo, né? Claro, Se você que quer crescer em marketing de conteúdo, quer passar por um processo de desenvolvimento na área de mastermind, etc., eu e o Yablans, a gente já foi mentoreado pelo Daniel Luz, e aí vai no nosso Instagram, entra lá na lista de amigos, faz uma busca, Daniel Luz, com 2 Es, que você vai encontrar um programa chamado 12 Pro, que é liderado por ele, e nós ficamos aí durante 6 meses sendo acompanhados por ele e crescemos muito na área, não só de marketing digital, mas principalmente de desenvolvimento pessoal também. Beleza? um dos maiores catalisadores de potência do Brasil. Principalmente na área de marketing. Então, O cara é assim, bom, o cara é vai bom. fundo. O cara Voltando é no bom. Ângelo. E aí o Ângelo desenvolveu o programa de geração de renda através do hambúrguer, ensinando as pessoas desde o preparo do hambúrguer, a precificação, a técnica de venda, Legal. comunicação, vestimenta adequada. Mano, quando acabou o primeiro módulo, já tinha 5 pessoas empregadas. Fora as que desenvolveram o seu próprio, que já tinham uma coisa de lanche e outra, que desenvolveram o seu próprio negócio, que aprenderam a precificar melhor, que aprenderam a gerir melhor o lucro delas, que aprenderam a receita melhor. Então, toda essa questão da hamburgada tinha me chamado muita atenção. Tanto que eu quase fui para Guarulhos. Quase, eu não sei se eu te falei isso, mas em dezembro eu quase fui direto para trabalhar na hamburgueda na sede em Guarulhos. E aí eu fiquei olhando para o que eu tinha construído em Recife de rede, de credibilidade de pessoas. E em Guarulhos, pô, eu tenho certeza que com o tempo Uhum. essa rede ia ser construída. Mas eu não queria me desfazer ainda da rede do Recife. Eu tenho muito. Eu sinto que ainda tem muita coisa para fazer, que minha missão lá não Uhum. acabou. E aí, nesse meio tempo, é onde gera a independência do IAB Social. O IAB Social, para quem não conhece, é um programa de voluntariado e cidadania focado em alunos, né? Um programa para escolas, aonde busca fazer com que esse aluno ele tenha experiência de voluntariado para que ele possa ser um aluno que tenha mais empatia, para que ele possa ser um aluno que ele tenha respeito ao próximo, para que ele possa ser um aluno que ele entenda as desigualdades sociais. Tocando nesse aspecto aí, vamos lá, que é o que a gente tava. A gente sempre conversa sobre isso, né? Eu acho Sim, que seria legal a gente trazer para a mesa, né? Questão da importância das ações emergenciais ou ações de curto prazo e a gente repensar ela em relação àquilo que eu e você a gente estava conversando no carro, né? Ou uhum, seja, às vezes eu tenho percebido que muita gente
entra de sola em cima das ações de curto prazo. Só que aí é o exemplo básico, né? Se não fosse as ações de curto prazo, hoje não existiria a IAB social. Exatamente. Hoje não existiria o programa de geração de renda do Ângelo dentro da Hamburgada do Bem. Então, assim, eu acho que você é uma das vozes mais lúcidas dentro do nicho de voluntariado, e inclusive através do voluntariado, para poder destravar projetos de transformação de longo prazo. Sim, total. É, muita gente que condena ou que solta algum comentário não Que é mais positivos. fácil falar e criticar do que cair para dentro, né? É, normalmente não, normalmente pode ter exceções, mas normalmente não é o tipo de pessoa proativa que vai lá e faz acontecer. Porque a partir do contato de uma primeira ação, já existe sensibilização, já existe proatividade, que é uma coisa que falta muito hoje em dia. Já demonstra proatividade. Acho que todo voluntário ele já demonstra proatividade. Já demonstra proatividade. E outra, irmão, criatividade e sensibilização, ela se dá a partir de experiência. Tem uma coisa que você falou comigo uns anos atrás que eu gravei. João, por incrível que pareça, o voluntário self, que é o que vai para ação para tirar selfie, ele é o que mais tem poder de transformação e que, inclusive, vem a se transformar a longo prazo em um futuro líder e um futuro gestor, seja de negócio de impacto ou de iniciativa social. Aquilo ali eu gravei comigo. É É, impressionante. porque a galera quer muito metrificar ou, Uhum. sabe, ficar comparando. Poxa, mas aquele ali tá tirando foto e eu que tô fazendo isso. Cara, cada um tem um processo. E muita gente que vai para as ações, que às vezes tá lá, tipo, tirando foto e tal, tá entendendo o processo. Só que de tanto ir nas ações, de registrar o momento, de compartilhar com geral, que começa já a trazer gente, né? Trabalha na captação de voluntários, quando essa chave vira, ela já vira com tudo. Vira com tudo. Entendeu? Ela não é aquele Eu processo, acredito nisso. ela não é aquele processo mais passo a passo, ela vira de vez. Então é o voluntário que, de repente, você vê, pô, o cara criou um projeto social, ninguém dava nada por ele. Era um brincalhão, era uma menina da zoeira, e de repente tá com um projeto social. Então eu acredito muito nesse processo. Eu acho que dentro do que a gente estava falando em relação também às ações de curto prazo, é, é muito importante, principalmente quando a gente precisa de mobilizações emergenciais, saber agir rápido. Na verdade, eu tenho observado isso, né? A maior parte dos projetos de transformação de longo prazo, eles têm nascido dentro de ações emergenciais. Porque fica uma herança. Agora na pandemia, então, Então, assim, várias ações emergenciais que criaram vários projetos contínuos. não, tem o relatório da Invisible College, por exemplo, né? Antes da pandemia, 3% a 10% de igrejas com iniciativas sociais. Pós-pandemia, saltou para mais de 50%. Sério? Eu não Sério. sabia Está desse no dado. relatório do Invisible College sobre o impacto social da pandemia. A galera até brinca, né? O apóstolo Covid-19, ele promoveu a criação Converteu tanto de de gente. vários projetos, né? Porque, tipo, Cara, a fome chegou na porta do vizinho. é. E aí o vizinho começou a bater na porta do outro vizinho. E Então, muitas vezes chegou na própria porta do pastor da comunidade. não, toda a igreja teve que criar projetos de autocuidado emergenciais para os seus membros, né? Eu falo porque na minha foi um dos cases de referência de Vitória, né? A gente tinha os projetos para atender a cidade, parceria Uhum, inclusive com o Transforma, mas na época que eu pastoreava a pauta de missões dentro de Vitória da PIB em Goiabeiras, da uhum. primeira igreja batista em Goiabeiras, Ah, nasceu lembro das ações que a gente fez lá. exatamente, nasceu um programa de cuidado para famílias vulneráveis da comunidade. Aí eu não me esqueço de uma cena. O camarada chegando de caminhonete portada para pegar a cesta básica para ele. E aí ficou uma herança desse da pandemia, É, que hoje é inclusive a Rede Aba. é. Então Eu, assim, eu lembro de algumas situações nesse sentido mesmo. Gente que eu nunca imaginava pedindo comida. Realmente, a pandemia quebrou muitos conceitos. Eu acho que, inclusive, brother, quebrou muito preconceito em relação ao ONG. bastante, porque tipo, ficou visível no Instagram, ficou visível no Facebook,
Esse processo de tirar da invisibilidade algumas comunidades na periferia ficou muito claro. É. Eu lembro de você carregando cesta, enfim, aquele alcance de comunicação. Teve muita gente que não sabia que algumas periferias eram daquele jeito. A campanha que eu coordenei, ela durou 1 ano e 3 meses. A gente entregou mais de 240 mil cestas básicas. Eu lembro, vocês envolveram a cidade inteira, Foi. envolveram exército, Foi. envolveram A iniciativa empresa privada. privada, entraram com tudo. E eu ficava na coordenação logística, na coordenação de gestão de voluntariado, fui um responsável pela alimentação dos voluntários. Aí É, tinha a Brena que estava comigo. Brena é sim, uma máquina. Tu é uma conhece Brena? máquina, sim. É uma máquina. E aí o Brena fazia toda a contabilização. Nossa, a gente formou uma baita dupla ali na pandemia. Não, eu lembro, vocês tinham um dos centros de distribuição de cestas era uma igreja que era a igreja do Guilherme de Carvalho, né? Exato. A gente, pô, inclusive um grande abraço, beijão pro Guilherme. Acho que se a gente tivesse líderes religiosos, Com a visão do Guilherme. pô, com a visão do Guilherme, que na hora que precisou, ele abriu a porta da igreja. Eu sei que hoje é da mesma forma. Se precisar e tiver disposição, assim, poxa, que a sua casa é um caminho para você servir a cidade. Como rolam vários projetos sociais lá de empreendedorismo, de geração de renda, de jiu-jitsu, de manicure, que é a Isis que toca lá. Então, cara, se isso fosse replicado, a gente teria um país melhor, tá? Sim. Muito melhor, tá? Aliás, um beijo para Isis, inclusive, né? Conhece a Izinha também? Sim, Ah, que até bacana. porque o trabalho que ela faz na área de jornalismo, dando visibilidade. Ah, perdão. Essa aí já é outra Isis. Eu tava falando da Isis lá da ponte. Entendi. Isis e Isli. Isli. Isli Viana. Isli Viana que... Ela dá uma visibilidade pro trabalho dos empreendedores sociais que é muito fantástico ali no Nordeste. Sou fã dela. Vou pegar a minha fala e vou fazer um Ctrl+V adaptado. Se a gente tivesse mais jornalistas Sim. igual o Isli, a gente estaria Sim. vivendo num mundo muito melhor. Mas na ponta, né? Poxa, ela é uma pessoa sensacional. Sensacional. E aí, Altinha, conta, como é que foi essa narrativa aí de ser bivocacional, Cara... empreendedor social e o cara da Vai aeroalta? falar da alta, eu vou até botar o óculos aqui agora. Eu vou até botar o óculos pra falar da aula. Cara, que isso. Eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Vamos lá. Você começou com esporte, né, em Bom. Teixeira, né? 2 pais que falei, né? O meu pai biológico, ele é professor de educação física. Então, tudo que é esporte era com ele. Então, mano, eu comecei muito com esporte. Meu sonho era ser jogador de futebol, tal, não deu certo, mudei. Achei esse novo sonho em vocacionar pessoas, em impactar pessoas que precisam. Mas o esporte continua fazendo parte da minha veia, né? Então, fui pra Recife e eu sou muito entrão, mano. A galera ali jogando, Nós, pá. né? Eu ia falar tu também, né? Mas ainda bem que você se entregou. Aí, galera jogando ali, pá, levantando a Aliás, bola. não tem como, né? Pô, Ser empreendedor social, até mesmo né? atuar nessas Faz áreas. parte do perfil, né? Pra A gente tu. não entra, a gente chuta a porta, né? Aí, eu cheguei pedindo a galera pra brincar ali, depois eu descobri que era um esporte que chamava alta e tal. Aí lembra do 880? Sim. Falei, se for pra eu jogar esse negócio, eu quero ser logo um dos melhores. E eu comecei a ver vídeo, comecei a dedicar, não satisfeito, e como alguém muito proativo, fiz o quê? Criei com meus amigos a primeira escolinha de altinha do Recife. Então, lá em Recife tem uma escolinha de altinha, focada em altinha, que é o nosso grupo. É em formato de iniciativa social. Não, a gente já fez 2 ações sociais, tá? A gente já fez 2 ações sociais, mas a gente agora vai tentar nesse próximo ano encaixar dentro de uma creche. Que na verdade é uma Legal. creche que ela cuida de até alguns adolescentes também. Aí a gente dá aulas lá na praia, tem a galera que vai jogar, e sempre que possível a gente encaixa dentro de... A gente inclusive já teve a Sim. altinha dentro do Hamburguero do Bem. A gente já Que levou a legal, galera cara. na E a comunidade. roda? Hã? Quantas rodas? Pô, teve uns... Quantos quartetinhos? Teve uns 6 quartetos, viu? Tinha uma galera. legal. Tinha galera. Aí, eu acho que outra coisa também que eu sempre tento fazer, mano, eu misturo as coisas que eu gosto. Nesse dia, eu tava tendo uma ação do Hamburguero do Bem, que tava rolando altinha. Eu queria mais o quê? Tava tudo acontecendo ali e tal. Fazendo Pô, um monitoramento do minuto a minuto, jogando altinha. tudo certo, mano. Legal. Tudo certo. E agora outra coisa.
da própria gestão, né, de tempo de voluntariado. Uma coisa que eu aprendi muito a fazer, mano, é destrinchar e distribuir funções. Distribuir funções. Porque senão o cara endoida. Então, dentro de uma ação social, confio muito na equipe. Óbvio que fica ali passando o olho e tal, por ter um pouquinho mais de tempo de ação, mas à medida que a gente vai distribuindo as funções, a gente vai cada vez mais se preocupando menos com todo, porque a gente entrega e confia. Pô, tem equipe muito qualificada da Hamburgada do Bem pra gente fazer as ações sociais lá. E da Aeroalta também, então o dia rolou tudo Na certo. verdade, eu acho que isso é uma facilidade que você tem, né? Você já abriu a IAB Social fazendo um processo de governança com duas pessoas que eu, É, eu li o currículo lá no é, perfil, tu viu o projeto? eu vi o Ah, que projeto massa. e, cara, então assim, É o Márcio e a Priscila. você tá agora com um negócio de impacto que faz educação, mobilização de voluntariado e atua no setor público e privado. Como é que é essa relação com com os dois? Cara, eu gosto mais de lidar com o poder privado, certo? Uhum. Com o poder público, muitas vezes, através de Eu ia, alguma. eu ia até te perguntar isso. Você acredita que ao estimular o voluntariado nas escolas públicas, a gente está forjando um Brasil diferente, né? Com Porque certeza, eles vão ser os futuros CEOs de com empresas da certeza. iniciativa privada, né? Tô falando de escolas públicas e particulares ou das duas? Tô falando das privadas, no caso, né? Privadas, porque eu tinha falado Desculpe. públicas. Tá? Então, Das escolas assim, privadas, sim. das particulares, no caso, quando você fomenta, apesar de gostar mais das privadas, né? Quando você fomenta das particulares, eu acredito que você consegue fomentar um Brasil diferente, né? Cara, eu acredito que sim. Nesse processo, te falar assim pra você, véi, Yabas, o que que te motiva? O que que te dá a graça de fazer o que você faz? De acordar todo dia pra fazer o que você faz? Sabe o que me dá graça de fazer o que eu faço? O processo que aconteceu comigo acontecer com mais pessoas. Qual foi esse processo? De onde olhar pra minha vida e falar bem assim, mano, eu na situação que eu tô, eu sinto que eu tenho alguns privilégios e que eu tenho experiências que podem somar na vida de outras pessoas. Se isso chegar a um CEO, a um médico, a um advogado, pessoas que se sensibilizam para uma causa e elas tendo poder para poder ajudar as outras pessoas, e eu conseguir transmitir isso do tipo assim, olha, tu pode ajudar, tu pode colaborar, tu pode dedicar uma hora da sua semana para alguma causa. E se a gente começar a fazer isso na base da educação, com os alunos hoje em dia, eu acredito que eles vão poder, inclusive, escolher melhor a profissão deles. Para não Uhum. ser uma questão de, pô, vou escolher tal profissão porque eu vou ganhar grana. Ou se você quer escolher uma profissão, que seja por um senso de missão também, de protagonismo, de uma facilidade que você tem na tua área. Então, esse processo de estar na educação, a gente ensina todas as metas da ONU lá, as 17 ODSs, a gente fala sobre justiça, sobre direitos humanos, sobre tudo que se tem para falar dentro do social e deixa para que esses alunos desenvolvam, de acordo com a capacidade, enfim, a mentalidade deles, essa consciência social, eles passam a não só olhar as comunidades através da janela do carro. Por Eles, sinal, eles vão lá na comunidade, vai você fazer tem ação. uma fala sobre racismo muito forte, eu acho fantástico. Você gosta de tocar no tema e eu percebo que, tipo assim, você fala com muita propriedade sobre, né? Eu acho que essa É, vivência entre educação, mobilização e voluntariado, nicho privado e público, acaba te dando um prisma e uma perspectiva um pouco mais ampla, né? muito, e é muito diferente. Eu acho que quando a gente fala desse tema, a gente precisa entender principalmente sobre a história do país onde a gente vive, né? Então, a gente é um país de 523 anos, 180 anos, 188 anos, se eu não me engano, desde a abolição da escravidão. E aí a gente, enfim, é um país colonizado, Uhum. criado é, na brutalidade, muitas vezes, com a população negra excluída. Agora, esse movimento ele começou para mim já meio tardio, sabia? Foi coisa de 3 4 anos atrás, uma líder de um projeto social, ela foi fazer uma entrevista comigo, ela chegou para mim assim e falou: como que você se sente sendo negro à frente de mobilização e colocando tanta gente para fazer ações sociais? Naquele momento eu olhei assim e falei: uai,
É a mesma coisa que acontece comigo. Meu pai era negro, minha avó, por parte de pai, negra, né? E eu tenho uma irmã também que é negra, né? Então, assim, é difícil, às vezes, para nós, né? Eu costumo dizer isso, né? Nos interpretarmos como brasileiros, né? Que somos altamente mixigenados, né? Uhum. E Tem toda a questão do colorismo e de tudo mais que exatamente. realmente eu fui tentando entender aos poucos. O meu pai é negro de pele retinta, e aí eu fui entender aos poucos, aí, poxa, mas aí é moreno, não é, e tal. E aí eu fui olhando assim, aí eu falei, poxa, mas meu cabelo eu sempre quis que fosse liso, e eu achava meu cabelo feio porque meu cabelo não era liso. Isso foi uma Uhum. parada que aconteceu comigo. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha um cabelo grande, assim, ele era bem cacheado e tal. Aí eu lembro, ó, que doideira. Quando eu cortei meu cabelo, foi a primeira vez que eu dei um beijo na boca. Legal. Aí eu pensei, pô, então esse aqui que é o bonito. Sim, O outro era feio. ficou a memória, né? Eu nunca mais deixei o cabelo crescer, até os meus 25, 26. Aí hoje eu comecei a deixar meu cabelo crescer de novo, pensando ainda se podia estar feio, mas eu fiquei assim, foi na pandemia. Falei, na pandemia ninguém vai me ver. Comecei a deixar o cabelo crescer, eu falei, pô, mas esse cabelo aqui é bonito também. Vê que doideira. Aí eu comecei a gostar disso, até que lancei um dread. Eu falei, pô, isso aqui combina comigo, eu gosto, é meu estilo e tudo mais. Pô, cara, sofre o preconceito? Sofre. Você vê a galera te olhando de lado às vezes, você vê gente fazendo piada, graça com o teu cabelo. Teve gente que já falou que eu ia tomar baculejo na rua, teve gente que já falou que eu ia tomar enquadro, que não queria andar perto de mim, enquanto eu Chegou a tivesse esse esse ponto cabelo. de Não não. diretamente comigo, Aham. não, mas chegou até mim. E aí eu fui percebendo a diferença. Detalhe, você mora em Recife, né? Uma capital nordestina. Exato, exato, exatamente. Mas é muito louco isso, né? Acho que o Brasil é muito, muito, muito. Tem muito a evoluir ainda nesse Uma das ponto. coisas que eu acho fantástico, tanto na altinha como nos esportes de combate, né? Eu que gosto mais de boxe e jiu-jitsu, é que quando chega ali na praia, ou chega no dojo, ou chega dentro do espaço de uma academia de boxe, cara, esse nivelamento de raça e de profissões e classes, ele é exonerado, É o esporte, né, literalmente. mano? É, O o esporte, esporte. esporte para mim é uma das maiores ferramentas de transformações que existe. Esporte é uma coisa assim que eu sou apaixonado por esporte, por competir, por se desafiar, por trabalho em grupo, né? Até porque o ambiente de competição de altinha, o ambiente de competição do boxe, do jiu-jitsu, ele faz você ali vencer o medo, né? E É, aí você se desenvolve ali é. dentro, né? E te faz querer ser sempre melhor, né? Exatamente. Todo mundo tinha que ter essa ideia, onde eu posso ser melhor? Cara, ali dentro, numa roda de altinha, você tem, ó, é, é impressionante, né? Você tem o camarada da comunidade, você tem o playboy de classe média alta, você tem a É, patricinha, é, você tem a exatamente. mana da periferia e todo mundo jogando, todo mundo na mesma linha. E um torcendo pro outro Um pra bola não torce... cair, pra ter o flow Exatamente. do jogo. Tem uma fraternidade que é muito nobre É, ali, é. entendeu? Isso realmente é muito irado mesmo. E hoje, planos para o futuro? Planos para o futuro. Eu pretendo muito desenvolver o IAP social. Eu acredito muito que é um conhecimento, uma inteligência, uma tecnologia que pode e precisa chegar a mais instituições de ensino. A gente já tem visto os resultados que eu tenho conseguido através das escolas, que a gente tem conseguido junto, na verdade, com os alunos, através de experiências pessoais dos alunos, através de relatos dos gestores das escolas. Então, o trabalho ele tem sido feito com muito impacto social e, assim, cada escola ela faz o trabalho no seu próprio bairro. Então, se a gente chegar em mais escolas, a gente vai chegar em mais bairros. E, ao mesmo tempo, a gente vai desenvolver a consciência cidadã de jovens e adolescentes, que eu acho que precisam muito. Muito mesmo, Não, muito mesmo. mais do que nunca agora, né? E então eu acredito e eu quero muito poder desenvolver isso. Quero também desenvolver esse ano, eu vou começar a lançar também alguns workshops, cursos. Já faço um trabalho de mentoria, na verdade, com alguns Eu ia grupos. te perguntar, questão de espiritualidade, inclusive, né? Tu faz um processo de acompanhamento com o Carlinhos, isso é Eu legal, tenho, né? tem dois processos. Tem o que eu sou mentoriado e tem o que eu entrego a mentoria. Que O que eu legal. sou mentoriado é com o Carlinhos Senegal. Hoje ele é minha referência espiritual e assim, gosto muito de ouvi-lo.
E ele puxa muito meu pé, eu gosto muito de Isso é ouvi-lo. bom. E eu faço um processo de mentoria, já não é na área espiritual, é na área de gestão mesmo, até dezembro agora, até mês passado, e ainda tem algumas mentorias para entregar esse mês com o Instituto Conceição Moura, do grupo Baterias Moura também. Então eu faço com a gestora lá, Joana, todo um processo de como conduzir voluntários, como criar ações. Então eu vejo o meu futuro muito, muito nisso, em desenvolver cada vez mais o IAB social, para que eu possa realmente entender que eu estou entregando ali o fino, o melhor, e o processo de mentoria e conteúdo. Além disso, Hamburgada do Bem, fazer, espalhar no Nordeste inteiro, porque esse movimento ele precisa chegar a mais lugares, porque tem muita gente apaixonada, envolvida nisso, e cada criança que tá ali aproveitando, se divertindo, comendo um hambúrguer delicioso, voltando para casa, mano, as crianças elas pedem mais um para poder levar pro irmão. O irmão não pode vir, que ele é mais velho, deixa eu levar mais um hambúrguer pra ele e Legal. tal. Então, pô, isso mexe muito com o coração. Eu vou te falar, Júnior, tem que dar muita graça, porque eu acho que eu tô vivendo o meu sonho. Então, se eu conseguir daqui evoluir um pouco mais e continuar assim, eu vou estar sendo um cara que eu vou estar entregando e vou estar vivendo feliz com o que eu faço. Como é que isso influencia na tua espiritualidade? Eu acho que de duas formas. Primeiro, eu sinto que eu tenho um senso de gratidão muito grande. Uhum. Muito grande. E segundo, eu acho que como eu entendo que eu devo muito à base da minha educação familiar, eu acho que eu valorizo muito a minha família. Toda vez que eu vou na Bahia, velho, toda vez que eu vou em casa, eu sempre ouço dos meus tios, da minha tia, das minhas primas. Tua família toda é presbiteriana? Não, tem Maranata, Assembleia, Uhum. mas o senso que eu sempre escuto deles assim, a gente tem muito orgulho de você. Muito espontâneo, cara, muito do nada. Então, quando isso acontece, eu entendo que eu tô honrando a Deus. Então, eu tô sendo grato e eu tô honrando a Deus, porque, mano, pode ser o que for, velho. Quando eu chego na Bahia, quando eu chego com minha família, que eles falam assim, eu tenho orgulho de você. Eu admiro o jeito que você vive. Eu gosto. Nossa, mano. Você é doido. Aliás, Pode falar o que for de mim, mano. Se minha família falou isso, esquece. Eu tô feliz. a tua relação com a tua mãe é um negócio que Minha melhor amiga. eu acho a maior Ela é vibe, minha né? melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. Minha mãe também, inclusive no meu primeiro e-book que eu vou lançar agora, eu fiz uma menção de honra para minha mãe, assim como eu fiz para minha esposa, né? Minha mãe e minha esposa hoje, para mim, são minhas duas balizas de padrão de mulher, né? Então, assim, a tua mãe, cara, os conteúdos que eu Lilinha, ela vejo. é sensacional, velho. Sensacional. Pedala, joga alta, escala, faz trilha, o que você quiser, mano. Assim, minha mãe é muito coração, mano. Muito coração, Júnior. Muito, 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 muito. Ela é o tipo de pessoa assim, que você chegar agora, pô, tô em Porto Seguro, não tem lugar pra ficar. Eu falo assim, mãe, tem um amigo meu aí. Mano, ela vai fazer o que for pra te colocar num lugar, pra te dar uma comida, pra te dar um trem. O que for, o que precisar. E ela não vai ficar em paz enquanto ela não conseguir. Não é pra alimentar o próprio ego dela, não. É porque ela tem uma preocupação com o outro muito genuína. Eu acho que eu peguei um pouquinho do DNA dela. Ela tem uma Um preocupação pouquinho muito não, pegou genuína com com o próximo. certeza. Muito, muito, muito mesmo. É da natureza dela, né? Muito, muito incrível. Eu fico impressionado. Incrível. Que maneiro. É que minha mãe também é bastante assim. Minha mãe, de vez em quando, o telefone toca, né? Quando é aí alguém do interior de Minas, que minha mãe passou meu telefone e fala, cara, liga pro meu filho que ele vai resolver. Entendeu? Já confiou, Aham. já entregou ali a E, responsa. tipo, faz de um jeito muito espontâneo. É, Então, assim, eu acredito que essa geração da minha mãe e da sua é, tá na natureza deles, né? é. Até porque a Teixeira de Freitas é muito perto de Barra de São Francisco, que é de onde eu vim, né? Sim, sim, sim. Aquela meiuca ali, É. que é um mix entre baiano, mineiro e capixaba, tem essa E que, coisa muito acolhedora, né? e que os três estão longe das Uhum. capitais, né? Então são Sim, cidades de interior que têm uma cultura diferente, que foram povos que foram, né, saindo da capital, já tem realmente essa. Eu acredito muito que o interior tem essa pegada, esse acolhimento diferente, velho. total. Aquela parte ali da região noroeste do Espírito Santo com o sul da Bahia ali, É. eu acho muito fantástica. A cultura, não só a cultura, mas gastronomia, deixa eu ver mais o que. A formação étnica, É. se você for ver, tem muito migrante, né? Muito, Porque muito. por ali passou as obras da estrada de ferro da Ah, tanto que Vale. quando eu cheguei em Recife, a galera falava, pô, mas seu sotaque de baiano é diferente. Eu falei, mano,
É um sotaque de baiano dividido com meio Sim, capixaba e mineiro. Aí é diferente mesmo. sim. Todo errado. Pior que é verdade, né? E dentro da IAB social, como é que tá a IABLAS? Hoje o percentual é mais de escolas particulares ou de ações, já que a gente estava conversando anteriormente? Então, De hoje, ações com escolas privadas. não, hoje a gente tem o foco em escolas privadas, por quê? Hoje foi a forma de monetização, certo? De hablas, de alguém que quer trabalhar com social, foi chegar para as escolas particulares e mostrar que eles teriam a possibilidade de investir na área de responsabilidade social, que a gente pudesse entregar impacto social, que os alunos pudessem ser sensibilizados, porque tem uma parada também, que é o seguinte, no novo ensino médio, segundo o MEC, no novo ensino médio, precisa se ter é, ensinamentos e processos de habilidades interpessoais, certo? Sim. Criatividade, comunicação, empatia e tudo mais. O que que eu mostrei para as escolas? Que através do voluntariado a gente conseguiu fazer tudo isso. Uhum. A gente consegue desenvolver a criatividade, empatia, trabalho em grupo. Na verdade, os 4 pesos do psiquismo, né? Afeto, segurança, limite e amor, né? Então a gente foi aonde eu encontrei ali, onde eu encontrei o que eu gosto de fazer, que eu sou apaixonado, de mostrar para pessoas que elas podem transformar e ajudar mediante o que elas conseguem entregar, junto com a demanda da escola, que era desenvolver essas habilidades. Então ali foi onde deu match. E aí foi onde eu consegui desenvolver. Como esse contato com o poder privado ele é muito mais direto, menos burocrático, eu decidi focar nisso para a gente poder desenvolver rápido. E a minha ideia é que em 2 anos eu possa começar a ter contrapartida de a cada escola que eu fechar aqui, eu poder atender ali uma escola municipal ou estadual, entendeu? À medida que eu vou ter equipe, que eu tiver renda também para começar a entregar para a equipe. Então essa vai ser a contrapartida social. Até então, o meu trabalho para a comunidade, ele é através do poder privado. Então, o poder Legal. privado me dá a condição para que eu possa dedicar meu intelecto, meu esforço físico, meu gás, minha energia, para que as pessoas possam ser atendidas através do processo de ensinamento dos alunos sobre cidadania, experiência e sobre as desigualdades do mundo, né? Que a gente acha que não pode negar que elas existem, mas acho que a gente Eu, pode olhar para como a gente pode resolver. eu vi um dos cases que você rodou agora foi uma ação de meio ambiente que eu achei fantástica. Então, assim, não só o Ah, da Ilha de racismo. Deus? Sim, Ah, então assim, não só racismo, também tem esse engajamento muito forte de voluntariado para gerar educação no que tange educação ambiental, né? total, ainda mais porque geograficamente, né, Recife é mangue, praia, Uhum. tem muita área verde Tem a também. problemática das chuvas, né? Exato, então tem essa questão, então acaba que você vê, é muito notório os problemas ambientais lá, e acho que quanto mais os problemas são notórios, quando a gente convoca o time do bem, o time de voluntariado, eles tendem a estar mais proativos, atentos ali para responder positivamente esse chamado. Como vocês bem sabem, essa questão de movimento, de voluntariado, tem o desafio, né? A gente tem um desafio muito grande também para captar e para gerir voluntários de forma geral. Eu e você, eu sinto que a gente tem uma facilidade até para Uhum. isso, mas não deixa de ser desafiador. E tu também tá com o movimento agora do Floripa, Florianópolis Ah, eu sou Invisível. suspeito, né, irmão? Eu tô engajado aí com o movimento invisível já vai fazer o quê? 7 anos, né? Tive contato com eles primeira vez em Nova York, quando eu tava morando nos Estados Com o Unidos. André? Não, por incrível que pareça. Foi com. Eu conheci o. Ah, o movimento lá nos Estados Unidos. Eu estava fazendo uma especialização em liderança junto com a minha esposa, morando em Atlanta, fui fazer estágio em Nova York. Aí eu tive acesso ao People of New York e ao Invisible People. Quando eu volto pro Brasil, cara, aí eu chego no SP Invisível, na rede BR Invisível. E aí eu fundo em Vitória, né, junto com mais algumas mulheres, a primeira página do Movimento Visível, que é o VIX Visível. Uhum, E aí transicionei rápido, eu estava nessa época transicionando já para Floripa. E uhum, chegando aqui, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a fundação do Floripa Invisível dentro do ecossistema da FHOP BR, que uhum. é onde eu trabalho hoje, né? Também, junto com a parte
de treinamentos na área de empreendedorismo social e marketing digital. Na F-Hop, o que que tem acontecido de projetos lá? Cara, o Floripa Visível, eu pensei em fazer 5 braços de atuação. Só que, quando eu observei que daria para fazer tudo dentro do Floripa Visível, eu decidi fazer um processo de rebrand do Floripa Visível. Então, a gente não está atendendo só pessoas em situação de rua. A partir de 2023, a gente vai começar a operar também com comunidades invisibilizadas. Uma das coisas que eu observei em 2022 foi que aqui tem, por exemplo, eu tenho a ocupação Marielle Franco, que no caso está sujeita à invisibilidade porque é uma ocupação. Né? Eu tenho o Brejaru dentro do Frei Damião, a maior favela de Santa Catarina. Também começou como uma invasão. Então, assim, contar a narrativa dessas pessoas simultaneamente através de fotojornalismo e através de mobilização de voluntariado é um processo de humanização e também de aproximar os olhares, seja da iniciativa privada, o próprio olhar das igrejas da cidade, e sempre dialogando com movimentos sociais, né? E organizações sociais de Florianópolis, né? Então, assim, para 2023, a expectativa aí é que o movimento invisível em Floripa, a gente vai fazer bastante barulho, bastante estrago. Inclusive, a gente também começou com ações emergenciais e agora a gente está migrando para ações de longo prazo. A gente começou no último fim de semana um programa de revitalização e de fortalecimento de moradias, né? Todo mundo aí viu o que aconteceu em novembro e dezembro em Santa Catarina, no que tange chuvas, Sim, de maneira muito similar sim, ao sim, que sim. acontece em Recife. Então a gente está bastante engajado para, pelo menos durante janeiro, fevereiro e quem sabe até mesmo março, a gente trabalhar com um programa de habitação, moradia, conectando o voluntariado, trabalhando essa parte de marketing de experiência do voluntariado dentro do ecossistema do Floripa Visível. Então, eu acho que isso aí já é um resultado que mostra a quebra Total, desse preconceito em relação total. às ações pontuais, desse paradigma aí, porque olha Inclu aí o que está nascendo. Inclusive, dentro do setor de fotojornalismo para pop rua, há muito questionamento. Porque, no caso, né, por exemplo, a campanha do Inverno Visível ela é composta de kit de inverno com kit de alimentação. Uhum. E aí sempre houve muito questionamento sobre o kit de alimentação, né? Só que aí, quando você vê ali a pessoa sendo atendida, né? A população de rua tem 6 arquétipos, né? Um deles é o adicto clássico de crack e álcool, né? Só que, para fazer um pouco o pessoal refletir, né? A pessoa, ela chega numa ação e aí quando ela pega o seu kit de alimentação, naturalmente, minutos depois você vê ela sóbria. Então, assim, ela estava em processo Uhum. de uso de substâncias químicas, logo na sequência, ela está Ali. sóbria. Comida, né? Alimentação, exatamente. Alimentação. Então, o Dizer que alimento. isso não tem um impacto social, né? Então, assim, o que vai acontecer dali em diante com essa pessoa, Você já tem a oportunidade de dialogar melhor, eu já. de É porque, conversar. assim, eu tenho uma perspectiva um pouco mais ampla pelo seguinte: eu já vi essas pessoas que estavam sobre efeito de substância receber alimentação e aí, o que eu acredito ser um elemento altamente divino, chegar uma organização, uma clínica de reabilitação e fazer o convite, a pessoa estar sóbria e ela ser internada. É. Então, assim, eu entendo muito bem o papel emergencial de ações como a do Floripa Visível e da Hamburgada do Bem, mas eu acredito que ela também ajuda no processo assistencial e principalmente no processo de iniciativas de longo prazo. Com certeza. Não teria um programa de habitação e um programa de revitalização sem as ações de curto prazo. Elas acabam que abrem porta na comunidade, Com abre certeza. diálogo com a iniciativa privada, abre diálogo com o poder público, enfim, essa tríade aqui gerando né, poder público, iniciativa privada e, ao mesmo tempo, igreja, sociedade civil, ela faz um enorme barulho e promove um enorme network na cidade. Perfeito. Brother, irado, satisfação gigantesca, Satisfação foi tempo minha. maravilhoso.
Obrigado pelo isso. convite. Vai ter recado final pra galera aí? Não, eu sei que vai acabar. A gente vai jogar uma alta hoje. Esperta no Joaquim. Verãozão. Sagaz. A gente merece, né? Merece. Merece. A gente trabalha pra caramba Boa. pra justamente jogar essa altinha Tá no aqui final, na né? ilha e não fazer uma brincadeira. Exatamente. Vambora. Vamos pra Joaquim jogar uma altinha. Partiu. Fechou? Partiu.